E eu acho legal a gente falar também sobre mitos. Aqui com todos os profissionais, eu gosto sempre de trazer os principais mitos da área e da profissão. Porque isso é uma forma até de combater as informações ruins que a gente vê na internet. Então, na tua área na cirurgia plástica, quais são os principais mitos que você gostaria de usar esse espaço para combater? Eu acho assim, acho que hoje em dia existe muita informação. Com certeza. Então, acho que muitos dos mitos que já existiam na cirurgia plástica eles estão caindo, né? Assim, é, hoje em dia tem muita cirurgião plástico, muita gente falando, tem muita orientação hoje, né? Mas assim, uma coisa que sempre fica muito, que as pacientes às vezes têm muito consolidado, é que você pode tudo com a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, assim, resolve tudo, resolve. E assim, isso é difícil, né? A cirurgia plástica não faz milagres. Então, assim, existe uma ideia de que você pode, tendo condição de fazer, pode qualquer resultado. E não é assim, né? A capa desse podcast tem que ser cirurgia plástica não faz milagre. Informação mais Entendeu? conscientizadora possível. Ajuda muito, acho que assim, eu acredito que seja um divisor de água para a grande maioria dos Com certeza, a gente pacientes, escuta isso muitas vezes. que assim, é impressionante quando você faz uma cirurgia na paciente, ela volta no pós-operatório, já mudou o cabelo, já mudou a roupa, já tá É assim. o início de uma transformação. Então é impressionante como muda. Muda em casa, muda com o marido, muda no trabalho, como a autoestima muda as pessoas. Então a paciente está bem com ela mesma. É paciente que às vezes adolescente, jovem, que não vai à praia, E a gente entendendo que o mal do entendeu? século é saúde mental, se você consegue melhorar isso com a cirurgia plástica, você Exatamente, melhora a vida da pessoa exatamente. como um todo. Então ela passa a ter restrições sociais por causa disso. Isso é gravíssimo. Porque isso começa aos poucos. Ela começa se restringindo. Ah, eu não vou botar tal roupa, eu não faço isso. Daqui a pouco eu não saio de casa. Então, assim, isso traz um prejuízo social muito grande para as pessoas, entendeu? E você trazer isso de volta, isso é E fantástico. somos seres relacionais, né? Exatamente. É, eu acho que é bem bacana também entender o seguinte: você trouxe mitos e eu acho que o principal mito que eu vejo da cirurgia plástica é as pessoas sempre falando, mas cirurgia plástica é muito caro. Mas o cirurgião plástico é rico, e a gente olhando todos esses conceitos ligados à cirurgia plástica. Gostaria que fosse verdade. E aí o que eu acho mais legal é o seguinte, é a gente tentar colocar esse conceito, porque provavelmente eu escuto alguns cirurgiões plásticos falando sobre a procura de muitas mulheres indo nos respectivos perfis desse cirurgião. Quanto é que custa? Quanto é que é? E Como se fosse um como se for, produto. como se fosse um Um produto produto. da Quanto é que televisão. custa aí uma lipoaspiração? Quanto é que custa aí uma mamoplastia? Eu queria que você trouxesse esse conceito hoje. A cirurgia plástica, dentro do que você entende, ela é um serviço, entre aspas, caro? É assim, o- a definição de caro e barato é um conceito muito amplo, entendeu? Então, assim, isso depende muito da sua avaliação. Assim, não vou dizer a você que não existe custo, tá? Ele tem um custo. Então, a cirurgia plástica ela tem um custo. E quanto melhor o profissional, quanto mais dedicado, isso tem um custo maior, porque você, obviamente, vai ter um- um- uma atenção, vai ter um cirurgião mais experiente. Isso tem um custo. Mas, assim, é uma especialidade muito cara. Cirurgia plástica é muito cara. Cara para te formar, cara para você se manter, cara para você se atualizar. Então, isso tem um custo muito alto. O profissional que não se atualiza, que você não se forma bem, ele não investe. Então, se você quer continuar crescendo, quer dando o melhor para suas pacientes, você tem que investir. Isso é muito caro. Então, assim, não é uma especialidade. Então, isso é muito caro. Como é que você vai operar um paciente a um custo, às vezes, né, abaixo do que seria o ideal? Não tem condição. Então, assim, para o paciente, né, esse conceito de caro e barato é muito relativo. Às vezes ele está tendo um bom serviço, um profissional dedicado. Isso não é caro. Você pagar para um bom profissional, para ser, né, bem atendido, um bom hospital, com um bom cuidado, que você está entregando a sua vida. Aí vai pagar barato para o hospital de segunda linha, com o profissional, entendeu? Que vai abrir mão de certas coisas que seriam importantes para você para cobrar menos. Então, na saúde, isso é uma coisa que você não pode abrir mão, é de segurança. Então, isso tem um custo. Ah, não vou operar num lugar mais barato. Pô, você está abrindo mão de alguma coisa, Com certeza. entendeu? Isso que está abrindo mão pode ser a diferença entre a vida e a morte. E aí que a gente entra de novo nos profissionais que eles não são formados na cirurgia plástica, que fazem cirurgias plásticas, eles talvez tenham um preço mais acessível e automaticamente as pessoas olhem o preço e não olhem o valor. E assim, os hospitais de bom padrão, os hospitais de excelência, eles não permitem profissionais que não estão qualificados. Você, para poder operar no hospital de bom padrão, você tem que ter título especialista.
tem que ter currículo. Então, assim, não é qualquer profissional que vai no hospital bom. Então, se o profissional opera no hospital bom, entendeu? Ele tá te dando garantias, né, de que você vai ser bem cuidado, vai ter atenção, vai ter toda uma estrutura por trás, caso você precise dessa estrutura. Então, isso é importantíssimo para o paciente. Até porque é ruim para todo mundo, né? Você perder um paciente num hospital tal, isso é uma mídia negativa de maneira geral. E por isso tem que ter uma equipe boa, tem que ter um bom anestesista, um bom auxiliar, um bom enfermagem, um bom instrumentador. Então, tudo isso tem um custo. Aí você vai cortar esses custos, quem que vai pagar esse preço? Se falhar o paciente, você não pode abrir mão disso. Entendeu? E paga um preço que não é em dinheiro, infelizmente. Então, se a paciente às vezes está buscando, ela segura, espera um pouquinho mais, entendeu? Né? Se programa um pouquinho mais para frente, mas faz com um bom profissional, faz com segurança. Cirurgia, não é só cirurgia plástica, não é medicina. Entendeu? Não existe barato, não existe. Se você tiver subsidiando alguma coisa, cara, você está cortando alguma coisa. Entendeu? Perfeito. E eu sempre também gosto de trazer aqui um caso que, assim, você tem mais de 26 anos de carreira, então você não tem um caso, você tem alguns casos, mas eu queria que você separasse um deles para contar. Qual o caso que mais marcou a tua carreira, um caso que mais mexeu com você? Como eu te disse, deve ter alguns, mas separa um pra gente. Eu acho assim que não existe casos específicos, né? Existem os casos que são mais desafiadores. Mas assim, acho que toda cirurgia, acho que a próxima cirurgia é sempre desafiadora, porque é a próxima. E todo caso, assim, não é só uma cirurgia, você está associando ali uma expectativa daquela pessoa. Então, acho que toda cirurgia é desafio. Tá? Não dá para entrar numa cirurgia alheio a tudo. Você tem que entrar focado naquele procedimento, acho que aquilo é um desafio. Tá? Não importa o tamanho da cirurgia, é sempre um desafio, porque para aquela paciente ali, você é a primeira cirurgia dela, você é o cirurgião dela. Então aquilo é um desafio. Você tem que dar para a paciente aquilo que ela tá buscando. Mas, obviamente existem os casos mais difíceis, né? As cirurgias mais difíceis são as secundárias, terciárias, os pacientes que já operaram mais de 2, 3 vezes. São cirurgias mais, assim, que demandam um pouco mais de experiência, mas, assim, para mim, sempre o próximo caso é o mais desafiador, porque é a próxima cirurgia, a gente tá, assim, não tem bola de cristal. Então, assim, você tem que entrar naquela cirurgia com tudo pronto para poder dar certo e alinhar com o que o paciente quer. E para o paciente, aquela cirurgia é a cirurgia da vida dela. Então, você tem que estar com a mesma disposição, com a mesma vontade de qualquer cirurgia. Entendeu? Ó, se você gostou desse conteúdo que você acabou de assistir, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o teu like, para você deixar um comentário. Isso aqui ajuda a divulgação do nosso trabalho e principalmente vai comunicar pra gente que você gostou do nosso conteúdo. E para assistir outros cortes como esse de diversos outros episódios, é só você procurar aqui no nosso canal outro conteúdo que seja do teu agrado e que te acrescente alguma coisa. E para assistir os episódios completos, aí eu vou te redirecionar lá pro nosso canal no YouTube dos episódios completos e oficiais do podcast Bússola Profissional. Lá você vai assistir episódios de 1 hora, 1h30, 1h40, com profissionais das mais diversas áreas e principalmente também de boa parte do Brasil. Então, se for do teu interesse, podcast Bússola Profissional, canal de cortes, e podcast Bússola Profissional, canal de episódios completos. Te espero lá.